O método Cronos. Nós não trabalhamos com palpites, utilizamos indicadores internacionais para diagnosticar cada setor da sua empresa. Oi, tudo bem? Eu sou Brenda Christi. Você é novo aqui, já me segue e vamos criar essa conexão mais forte, porque o que eu trago aqui é conteúdo de valor e gratuito. Com o Zen Instituto, tem um método que eu desenvolvi que é aí para tirar você aí da incerteza. Exatamente. Você hoje sabe aonde sua empresa está perdendo dinheiro, porque meu foco aqui é para você, pequeno e médio empresário, para você que é líder em uma desses dois segmentos de empresa, porque a empresa grande, ela está aplicando isso aqui que eu estou falando, certo? Então, minha conversa para você sabe onde você está perdendo dinheiro? Porque como é que está o seu processo hoje? Como é que você está gerindo o seu negócio? Está sendo baseado em quê? Ao que você gosta e o que você não gosta? A opinião de alguém? Então, assim, é um grande erro de muitos gestores não ter um diagnóstico real da sua operação. O que é isso? É você entender como é que é o processo da sua empresa, como é a vida útil da sua empresa, o ciclo de vida da sua empresa, como é que ela acontece, como é que ela desenvolve, quais são os desafios que ela encontra, para poder estar sempre ajustando. Sim, é uma grande máquina. Entenda isso, que vai muito além. Você que está querendo realmente fazer acontecer, você está querendo que sua empresa viva mais tempo, porque tudo pode acontecer, gente. Grandes empresas morreram, entendeu? Então, assim, é interessante você saber o que não deve ser feito. Então, a primeira coisa, você não deve achar, você tem que trabalhar com a certeza. E a certeza vem através de métodos. Eu desenvolvi um método que eu aplico na minha empresa e é o método que eu ajudo você aí, ó, você que está me vendo, ajuda empresas como a sua. O método Cronos. Nós não trabalhamos com palpites, utilizamos indicadores internacionais. Então, foi através de eu analisar a rotina de várias empresas que eu já prestei serviço e eu compreendi que precisava ter algo padrão. Então, existe padrões internacionais, a parte de qualidade, né? Parte da gestão da qualidade, a parte de SST. Então, seria interessante, eu fiquei pensando, o que é que poderia acontecer para isso ser real, para não ter essa dificuldade de estar tendo que mostrar, alinhar, tinha que ter algo mais concreto. Então, eu desenvolvi o método Cronos com especialistas em auditoria certificados pelo ISO 9001. Eles são parceiros meus e são eles que visitam as nossas empresas associadas para estar fazendo todo o levantamento, todo o diagnóstico, para estar identificando quais são os gargalos, né, invisíveis que precisam ser trazidos à luz da clareza para a gente conseguir resolver o que muitas vezes só vai acontecer lá na frente e você vai sentir muito. Muitas vezes pode custar até sua empresa, né? Então, o resultado desse diagnóstico é um mapa de aplicação completo. Você recebe em mãos todos os dados do que precisa ser melhorado, corrigido e otimizado. E aqui você tem o poder de escolha. Você pode usar o mapa para guiar sua equipe interna ou pode contar com o nosso acompanhamento direto na aplicação. Então, você se torna um associado nosso, certo? Você vai ter a nossa assessoria
aí para poder fazer acontecer de fato o seu investimento. Porque não adianta só ter o diagnóstico, né? Você tem um mapa, se você não aplica, não é nada, né? Você está fazendo o serviço pela metade. Então, para você ter êxito, precisa ter essa disciplina. Porque não é talento, viu, que faz você crescer, é disciplina. Saiba disso. A vida real. Se você quer parar de tentar e adivinhar o que está errado, que é o diagnóstico de padrões internacionais para o seu negócio, escreva mapa aqui nos comentários. Mas isso aqui foi até o que a minha equipe fez um roteiro, né? E eu tô lendo. Então, eu e meu time de especialistas vamos te ajudar a estruturar a sua empresa segura, organizada e pronta para suportar o peso do seu sucesso. Um fato que é todo mundo quer roubar sua coroa, mas ninguém quer carregar o peso da coroa. E o peso é alto demais. E eu trago algo além. Escreve aqui para mim qual é o seu maior desafio hoje na sua empresa, você aí que é líder, que está me vendo, qual é o maior desafio que você tem hoje com a sua equipe. Então, comenta aqui, fala aqui comigo, que eu vou trazer um conteúdo baseado no que você falar aqui também, porque muito conhecimento guardado é inútil, então a gente tem que compartilhar. Então, eu posso ter aí muitas vezes a solução aí para o desafio que você está vivendo hoje. E é um conteúdo aqui compartilhado, gratuito para você, porque juntos somos mais fortes e vamos fortalecer essa comunidade, que sim, não é fácil empreender, principalmente no país que a gente está, no Brasil. É um grande desafio, então todos temos que ser unidos, temos que nos apoiar e fazer crescer essa corrente do bem, porque sim, se a gente começa a entender que a nossa mentalidade precisa ser de processos para ter êxito, tudo se torna mais fácil, certo? Então não existe o fator sorte, ele é o que ali? Ele é os 5%. O resto é disciplina. A sorte para mim é muito a fé, né? Você tem que ter fé, mas o que adianta ter fé se é uma fé morta? Não sei se você já ouviu falar isso. Você precisa ter uma fé ativa. Tenha fé. Seus 5% ali de fé. Ah, vou falar 10%. Ótimo, 10%. Mas a fé é tão fantástica que pode ser até 1%. Porque você precisa ter resultado. Porque quando você faz a sua parte e você põe a sua força, né, a sua fé, que é a sua sorte, chame do que você quiser, as coisas acontecem. Mas você precisa fazer. Você precisa cuidar do que você quer que nasça. Não é deixar para o tempo. Porque muitas vezes não vai chover, muitas vezes não vai fazer sol. Então você precisa ter esse controle, essa consciência que tudo está em suas mãos. E precisa se juntar de pessoas que podem te ajudar. Eu sou uma delas. Até o próximo vídeo e obrigada por me ver aqui. Fico muito feliz.